E no vídeo de hoje, galera, eu vou te mostrar o Galaxy A32. Esse aqui que é o smartphone mais baratinho agora da nova linha da Samsung. Nesse vídeo eu vou testar ele, vou mostrar o que tem de diferente, vou fazer alguns testes de jogos e também vou te mostrar como que tá as câmeras desse aparelho. Então se você está interessado em comprar o Galaxy A32, esse vídeo é um unboxing e primeiras impressões sobre esse novo aparelho, tá? Ele tá por volta de R$ 1.500. Então se você quiser saber se deu uma baixada, deu uma aumentada de preço, vou deixar os links na descrição para você conferir se vale a pena você comprar no dia que está vendo esse vídeo. Eu paguei no meu 1.529, se eu não me engano. Foi essa faixa de preço. Então se estiver abaixo disso quando você estiver assistindo, é porque o preço já melhorou bastante, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal e bora conhecer o Galaxy A32. Vamos lá então, pessoal, para a gente conhecer esse monstrinho ou monstro, né, da Samsung, o Galaxy A32. Nem tão monstro assim, eu vou te mostrar um pouco mais sobre ele, vou falar o que eu tô achando nesse unboxing e primeiras impressões sobre o novo smartphone intermediário, entre aspas, básico da Samsung. Aqui nós temos um design diferente, né, a gente começa pela parte de trás aqui com o design com as câmeras sem aquele cooktop em volta, né, como trouxe no A52, e uma traseira em plástico brilhante. Aqui a traseira em plástico eu achei um ponto negativo porque a minha já começou a riscar e eu nem utilizei o aparelho direito. Aqui na parte de baixo, não sei se vocês vão conseguir dar uma olhadinha, vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem alguns risquinhos, talvez não dá para ver na câmera, mas se você comprar o seu, já compre capa, tá? Porque vai riscar. Aqui na parte de trás, a gente tem o módulo de câmera com 4 câmeras e o seu flash. A câmera principal dele, eles trouxeram 64 megapixels, câmera ultrawiide com 8, uma de macro 5 megapixels e uma para desfoque de 5 megapixels. Em relação ao conjunto de câmeras, está bem bacana. Lembrando que esse Galaxy A32 é a versão 4G, ele tem uma versão 5G, essa versão é a 4G. A parte de trás em plástico, ela tem uma construção legal, mas ele é meio oco aqui na parte de baixo da parte da bateria, igual acontece no Galaxy A52. Se você viu um unboxing, você viu que aqui na parte de trás ela é meio oca, e eu acho que vai acontecer em todos os smartphones intermediários da Samsung, tá? Aqui na parte de cima, nós temos um microfone para cancelamento de ruído. Aqui na parte dos lados nós temos o botão de volume e o botão power. Na parte de baixo nós temos alto-falante, entrada para carregamento, microfone e entrada para o fone de ouvido. E desse lado a gavetinha de chip, que daqui a pouco eu vou mostrar o que vem dentro da caixa e já te mostro. Aqui na parte frontal nós temos os sensores digitais na tela, temos também uma câmera frontal de 20 megapixels aqui na parte de cima e o sensor digitais ele funciona com uma velocidade bacana, tá? A gente vem aqui, ó, vamos lá, dedinho, funciona bem legal. Por ser um smartphone intermediário na faixa dos seus R$ 1.500 ali, ele tem um sensor de digitais bem rápido, na minha opinião. Normalmente, sensores digitais por baixo da tela nessa faixa de preço costumam ser um pouco lentos. E aqui, ó, a gente pode ver que a gente tem um queixinho um pouco maior do que na parte de cima, tá? Vou chegar perto para você ver. Ele tem um queixo um pouco maior na parte de baixo, mas ainda assim eu acho que é aceitável. Ele tem uma pegada um pouco menor do que os outros irmãos mais velhos, e é uma pegada que para quem usa o aparelho com uma mão, vai muito bem, tá? Se você gosta de utilizar o aparelho com uma mão, ó, você consegue utilizar tranquilamente. Em relação à tela aqui, você tem 6.4 polegadas, uma tela Super AMOLED com 90 Hz de taxa de atualização. E tem também uma luminosidade de 800 nits. É uma luminosidade bem alta, então se você costuma utilizar o seu aparelho à luz do sol, você não vai ter problema com isso. Tá? Vai funcionar tranquilo. Já em relação a processamento, a Samsung deu de inventar de trazer o MediaTek para esses novos smartphones. Eles trouxeram aqui o MediaTek G80, é um processador muito bom, tá? Não é ruim. A gente vê muitos Xiaomi vindo com G80, G85, mas eu não sei se a Samsung não se deu bem em relação ao seu sistema. Eu sinto que ele está um pouco travado em relação à otimização e também a câmeras. Eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Mas aqui nós temos um aparelho bem construído para a faixa de preço, com uma pegada bacana. E dentro da caixa, vamos, ó, quase caindo aqui, vamos ver o que vem dentro dela aqui, tá? É uma caixinha básica, nota fiscal. Aqui é uma caixinha bem simples, eles não mudaram a qualidade da caixa, tá? Infelizmente. Não vem capa e não vem fone de ouvido, tá? A Samsung ela tirou os fones de ouvido
dessa nova linha do Galaxy A32, A52, etc. Vem essa caixinha meio grossinha aqui que você acha que vai vir uma capa, mas vem apenas manuais de guia rápido, tá? Mais nada. Eles poderiam até tirar essa caixinha, né? Porque é uma caixinha bem grossinha para um papelzinho bem fininho, né? Então, beleza. Aqui nós temos o papel que vem no aparelho, dando um resumo dele, né? Em relação ao armazenamento, em relação à câmera, bateria, tela, etc. E aqui temos um carregadorzinho básico aqui, e ele tem 15 watts, tá? Então, se você utiliza aí um carregador mais potente, você pode estar utilizando no seu Galaxy A32, porque esse aqui é apenas 15 watts. Para uma bateria de 5.000 mAh, eu acho um pouco fraco, na minha opinião. Poderia ser pelo menos um de 25, tá? No A52 também vem de 15 e eu achei que poderia ter sido um pouco melhor nessa questão, tá? Mas beleza, é o que vem dentro da caixa, é apenas isso. Não vem capa, não vem película, não vem fones de ouvido. Aqui em relação ao ejetor, vamos lá. Nós temos aqui uma gavetinha tripla, tá? Mas não conta com proteção contra a água. Você pode ver que nem tem borracha aqui do cantinho, tá? Então, bem tranquilo. Vamos lá, guardar de volta. Já em relação ao sistema operacional do aparelho, vamos lá, configurações. Temos aqui sobre o telefone. E aqui nós temos Galaxy A32, informações do software, One UI 3.1, Android 11, está bem atualizado, março de 2021, está bem atualizadinho. Então, em relação à atualização, você não vai ter problema. Em relação à bateria, está aqui, 5.000 mAh. Informações de status, em relação ao carregamento que ele suporta, tá só 15 watts. Então não dá para colocar um carregador mais rápido. Se você comprar um mais rápido, eu acredito que ele não vai suportar, beleza? Em relação a armazenamento, ele vem com 128 GB. Eu acredito que dá pra gente ver por aqui, mais ou menos. Deixa eu ver aqui onde a gente vê. A gente vê aqui, ó, na parte de assistência do aparelho, nós temos 128 GB de armazenamento, onde está ocupando só 25% de espaço. E aqui a gente tem 4 GB de memória RAM, tá? É o mínimo hoje para você ter um smartphone duradouro, sem travamento e sem dor de cabeça, tá? Se você comprar um com 2 GB hoje, muito provável que ele vai travar e vai demorar para carregar as coisas. Então, aqui a Samsung acertou bem em relação a isso. A única coisa que eu tenho, que eu acho que pecou um pouquinho, foi em relação à questão do processador, tá? Mas isso eles podem resolver futuramente. Eu achei que ele está um pouco engasgado em alguns momentos, eu vou abrir alguns aplicativos, ele demora para responder um pouco, mas pode ser que seja impressão minha, mas ele já está com 90 Hz na tela. E em relação às fotos, vamos dar uma olhadinha aqui então. Aqui em relação às fotos, eu tirei várias fotos. A câmera dele grava apenas 1080p, então ele não grava em 4K. E eu vou começar mostrando algumas fotos para vocês, tá? Aqui está uma câmera, uma foto com a câmera principal. A câmera principal de 64 megapixels tem uma qualidade legal, mas se a gente passa para ultra-wide, a gente tem uma foto no quesito geral bacana, mas se a gente der zoom, a gente já começa a ver que a câmera de 8 megapixels não tem uma nitidez tão bacana para você que quer uma definição alta. Mas ainda assim, ela se sai bem, ela tem um HDR bem trabalhado, tem uma fidelidade de cores em relação à câmera principal bacana, eu achei bem interessante. Já em relação aqui a essa foto aqui, câmera principal normal e a câmera ultra-wide. A gente vê que nas partes mais escuras, essa câmera ultra-wide ela sofre um pouquinho, né? Então à noite, provavelmente você não vai ter fotos muito bacanas com a câmera ultra-wide. E eu tenho um adendo também em relação à câmera noturna, que eu vou falar daqui a pouco. Aqui mais uma foto com a câmera principal e aqui uma outra com a ultra-wide, tá? Você pode ver que tem uma qualidade bacana em relação às duas câmeras, tá? Tem uma leve diferença em relação ao balanço de branco, mas nada muito exagerado. Aqui mais uma foto, aqui com a ultra-wide, nós temos uma câmera com qualidade legal, tá? Com a câmera frontal, nós temos algumas fotos aqui, ó, câmera frontal passando para você. A câmera frontal de 20 megapixels está bem bacana. Eu só recomendo desativar a parte que eles colocam lá de suavização de rosto, tá? Que senão vai ficar bem ruinzinha em relação ao seu rosto, vai deixar sem nitidez nenhuma. Mas em relação à câmera frontal, em boa luz, tá bem interessante. Já em baixa luz a gente tem uma qualidade ok, mas a gente perde bastante, granula bastante e acaba que deixa a desejar um pouco. Mas é normal nessa faixa de preço, não tem como reclamar. Agora, em relação à câmera, que eu achei estranho também, foi algo aqui na câmera noturna, tá? Aqui eu tirei uma foto normal, com o modo normal, a gente vê que em baixa luz ele sofre um pouco, se a gente dá uma olhadinha ali em cima onde estão as caixinhas do iPhone, tem bastante granulado,
Mas aí eu falei, vou testar a câmera noturna, vamos ver o modo noturno para ver se dá uma melhorada. E ele tirou essa foto aqui. Aí eu falei, ué, o que tá acontecendo, será, né? Ele tirou essa foto, aí eu falei, não, deve estar errado, né? Aí eu tirei esta foto aqui, tirei mais essa, saiu mais escuro. Aí eu fui pra rua, tirei essa daqui, câmera normal, câmera ultra wide, câmera ultra wide de novo, e aqui, modo noturno. Aí eu fiquei pensando, ué, tem alguma coisa errada. Então eu acredito que a Samsung ela não conseguiu ajeitar ainda tudo dentro dos conformes em relação ao seu processador G80, tá? Aqui tem mais uma com a câmera noturna, ficou um pouquinho esquisito, era para ela abrir mais, né, em relação às tonalidades, né? Deixar as cores, deixar as sombras mais abertas. Aqui temos mais uma com a câmera principal, câmera ultra-wide e aqui o modo noturno. Aqui o modo noturno funcionou bem, ele deixou um pouquinho mais escuro que a principal, mas eu achei que ele já funcionou um pouco melhor. Mas ele é muito inconstante, digamos, inconsistente. Tem hora que ele fica bom, tem hora que não, então não dá para confiar nesse modo noturno por enquanto, tá? Em relação a isso, eu acho que a Samsung tem que melhorar um pouquinho em relação ao modo noturno e também em relação ao desempenho dele, tá? Em relação à bateria, o gasto dela tá ok, não achei um gasto exagerado, tá dentro dos conformes. Em relação à gravação, eu gravei um vídeo com a câmera normal, com a câmera ultra-wide e com a câmera frontal e vou colocar aí para vocês darem uma olhada. E essa daqui é uma gravação com o Galaxy A32 em 1080p a 30 frames por segundo, é o máximo suportado por ele. Ele não grava a 4K e nem a 60 frames, tá? Apenas a 1080 30 ou 720p a 30. Ele não tem como trocar para lente ultra-wide diretamente aqui na gravação, teria que parar a gravação e começar com a lente ultra-wide. E é isso que eu vou fazer daqui a pouquinho. Mas tá aí, a gravação dele tem uma qualidade aceitável, levando em consideração que é um aparelho intermediário, né? Mas eu achei que poderia ter pelo menos um 1080-60, né? Hoje em dia é o básico do básico, né? A gente ter um frame rate um pouco mais alto. Pela tela aqui a qualidade está legal, mas só jogando no computador mesmo para ter certeza em relação a isso, né? Agora eu vou passar para a câmera ultra wide para a gente dar uma olhadinha como que ela se sai. E essa daqui é uma gravação com a câmera ultra-wide do Galaxy A32 e a qualidade ela tem uma decadência, né? A gente percebe que a nitidez diminui um pouco, mas ainda assim, em relação às cores e também o restante da imagem, HDR, etc, ainda continua legal, tá? Mas dá para perceber que ela tem uma nitidez inferior, tanto em vídeo quanto foto. A ultra-wide ela é um pouco mais básica, digamos assim. Então a gente tem uma câmera mais de entrada aqui, tá? Vem, Zoe. Vem. Vamos. Vem. Vem. Bom de morar no interior é isso, né? Não fica passando o carro toda hora. Vem. Vamos. Então agora eu vou fazer uma gravação com a câmera frontal para vocês verem. E essa daqui é uma gravação com a câmera frontal. Eu já percebo assim de momento que a estabilização já não é a mesma, mas continua com uma qualidade legal, ó. Se a gente der uma olhadinha no carro, no meu rosto, tá com uma nitidez boa. Na minha opinião, a nitidez está bem bacana, mas estabilização não é o forte. Então se você gosta de fazer vlogs, não tem como. Vai fazer andando, né? Mas tá bacana, hein? Eu gostei. O que você acha? Ela não tem como dar aquela distância igual nas fotos, mas ainda assim, ó, braço esticado, tem um bom ângulo de visão. O HDR dentro do aceitável e o máximo que ela grava é 1080p a 30, tá? Então não tem como gravar em 4K. Então tá aí, vocês viram as gravações. A câmera principal tem uma qualidade muito legal, eu gostei bastante da qualidade e a estabilização tá muito boa. A câmera ultra-wide ela ainda se sai bem, mas parece que ela tá um pouquinho embaçada, mas isso é porque a nitidez da lente não consegue acompanhar a câmera principal, mas ainda assim tá dentro dos conformes. E a câmera frontal tem uma qualidade muito boa, mas você começa a perder a estabilização, mas ainda assim tá dentro dos conformes. E como eu falei lá no vídeo, eles não gravam mais do que 1080p. Infelizmente a Samsung ela não trouxe mais do que isso, então ela só grava em Full HD, tanto na câmera traseira como na câmera frontal. É 1080-30 e acabou. Podia ter pelo menos um 1080-60, né? O processador eu acredito que ele suporte isso, mas a Samsung resolveu tirar essa questão.
Já em relação a áudio, ele não conta com alto-falante estéreo, é somente na parte de baixo. E eu acho que sai perdendo um pouco em relação aos concorrentes, que já estão trazendo som estéreo nos intermediários um pouco mais básicos, mas o conjunto do aparelho está legal. Eu acho que só precisa melhorar um pouquinho em relação à câmera, em alguma atualização eles conseguem resolver isso daí, e em relação ao desempenho em alguns aplicativos. Então o aparelho está bem acertado, mas ele foi lançado com alguns bugzinhos, que é normal acontecer. Agora, para a gente finalizar, vamos testar o Call of Duty para ver como ele se sai aqui no Galaxy A32. Vamos lá então, galera, já abriu aqui, ó, os gráficos que vem por padrão é baixo e médio, ele suporta até médio e alto, tá? Mas eu não vou colocar no máximo, vou deixar em baixa alta, porque se o jogo tá falando, quem sou eu para discordar, né? É um processador intermediário, então eu acredito que deveria suportar um pouco a mais, mas eu não vou abusar dele. Eu vou iniciar uma partida aqui e a gente já vê como que tá. Então tá aí, galera, tá iniciando a partida, vamos lá. Lembrando que está com o processador LG 80, 4 GB de RAM, 128 de armazenamento, telinha 90 Hz, já está habilitado e o brilho está ok, né, para mim enxergar aqui enquanto eu jogo e mostro para vocês. Vamos lá, vou pegar a granadinha na mão aqui. Tem ninguém aqui? Tem um rapazinho aqui atrás, eu acho, hein? Ou tinha, né? O desempenho tá legal, não sinto o smartphone pesando para me puxar a mira. Eu acredito que suporte rodar lá no médio, viu? Então, vou ficar tranquilo quanto a isso, que não tá muito pesado não. Tá funcionando muito bem, viu? Não tá travando. Acabou a bala, não tá esquentando muito também, algo bacana. Vou pegar a arma dele aqui. Algo bacana é que não está esquentando muito, né? A gente conhece que a MediaTek tem uma fama, né? Ou tinha antigamente, de esquentar bastante, porque hoje em dia já mudou bastante, né? Isso daí. Em relação ao aparelho, ele está bem acertado em vários pontos. Eu acho que só precisa melhorar nisso que eu falei. Em relação à câmera, que está meio bugadinho. E em relação ao desempenho do sistema, que está dando uns leves bugzinhos, demorando para responder. Principalmente quando você tem mais de um aplicativo aberto, tá? Se você deixar alguma coisa em segundo plano, etc., você vai sentir um pouco mais, tá? De momento você vai falar, ah, mas tá muito bom o desempenho e tal, mas quando você instalar bastante aplicativos, isso vai mudar, viu? Então tem que ficar esperto. O Samsung tem que arrumar isso daí, mas tá muito bacana, ó. Trocando tiro aqui, cheio de gente, sem travar, não tá esquentando muito. Então tá bem legal. Então para jogar PUBG, jogar os outros jogos, vai. Acabou a bala. Vamos ver se eu mato isso aqui pelo menos. Eu morro, mas você vem comigo. Não morreu. Eita, nós. Beleza, vamos sair então do jogo, ó. Saindo, ó, ele deu umas enroscadinhas, normal para 4 GB de RAM, mas a gente vê que ele peca, sofre um pouquinho, né, em relação a jogos por conta da memória RAM na hora de você sair, mas em relação a jogar, vai de boa. Então, ó, baixou bem pouquinho, 47%. Então tá aí, Galaxy A32. E aí, o que você achou? Tá bonito o design, as configurações são interessantes. Na minha opinião, a Samsung ela acertou bastante, eu acho que só precisa melhorar um pouquinho o preço, tá? Porque se a gente olhar os concorrentes, tem concorrentes trazendo algumas coisas a mais e melhores por um precinho um pouquinho mais baixo, mas ainda assim é uma boa opção para o mercado e com o tempo ele vai melhorar de preço e vai ser uma ótima opção para quem busca um smartphone pequeno, leve e com boas configurações, beleza? Então, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo do Galaxy A32 e outros smartphones, tá? E se quiser comprar o aparelho, vai ter link na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.